Vocês imaginam como é que o amor de Deus por nós é algo tão alucinado, que Deus faz com que cada um de nós seja o mensageiro dessa misericórdia. Nós. Porque na misericórdia, na verdade, é os pés e as mãos fazendo caridade. Não é? É poder olhar para o outro com o olhar que Deus nos ama. É poder olhar o outro e não julgar o outro. É poder entender o outro a partir dele. E é tão interessante que existe uma imagem que eu gosto, que acho que é fácil da gente entender. Quando, de repente, a gente é chamado para poder assumir essa frase que Jesus falou. Pensa no time de futebol. Quando a turma está em treinamento, treina o time reserva e treina os que são oficiais, não é? Os titulares, muito obrigada. Mas, às vezes, você está sentado no time, está sentado no banco e o jogo está correndo. De repente, o técnico fala assim, você mesmo, assume o campo. Agora assume e defenda esse time e assuma a dignidade dessa camisa que você carrega. Compreendem? Então, de repente, já está andando com Deus, está rezando, e chega um momento onde você é laçado e fala, agora você assume e dê testemunho desse seu pai, desse Deus de amor. A gente nunca sabe que a hora que a gente sai do banco de reserva e tem que assumir como titular. E tem que lutar por esse reino que a gente acredita. Então, é assumir o lugar do pai. Não é? Assumir o que ele faria. O que ele faria no meu lugar? Como é que ele cuidaria do meu irmão? Eu fico pensando, como é que o outro que não crê em Deus, sem que eu fale nada para ele pode começar a pensar que na minha vida tem algo diferente. Se eu tiver uma atitude diferente. Porque se eu agir aonde eu trabalho, aonde eu convivo, como todo mundo pagão reage, como é que eu vou poder despertar por um Deus de amor e de misericórdia? Não desperta, não faz diferença. O nosso comportamento tem que incomodar. As pessoas têm que chegar um momento que vão te parar e falar, por que você é delicada? Por que você é tão atenciosa? Por que você cuida do outro? Por que você faz as coisas e ama desinteressadamente? Por que você faz as coisas e não espera retorno? Porque assim é o pai. Ele espera retorno de quem? De ninguém. O que nós podemos dar para ele? Esse amor de gratuidade. Será que nós já somos capazes de fazer um amor assim? De gratuidade? Um amor onde você não espera nem que a pessoa reconheça, nem que ninguém saiba que é você que fez. Que a gente gosta de deixar a mesma etiqueta de pendurada, falado, feito por mim. Será que a gente já dá conta de viver no anonimato sabendo que só ele vê? Que só ele sabe da nossa intenção? Porque assim é ele. É com tanta bondade, Deus cuida tanto, segura em tantas coisas, nos evita tantos problemas até nesse momento que estamos aqui. Permitiu que a gente tivesse. Será que a gente consegue fazer esse mesmo olhar para o irmão? E às vezes entender que no lugar do irmão talvez eu estivesse pior, ou estivesse fazendo pior. Pudesse conseguir avaliá-lo pelo olhar de Deus. E mais sério, não é? Entender que nós fazemos parte da mesma família. Se a gente entender que uma das atitudes de Deus chama generosidade, não é? Deus é generoso, Ele é bom, Ele dá sem medida. Ele dá, Ele simplesmente dá. A palavra generosidade tem dentro dela gen, não tem? Gen em hebraico, ela faz parte de outras palavras que quer dizer que faz parte da mesma família. Então, o dia que a gente entender que a gente faz parte da mesma família, eu posso te odiar? Não. A gente não cuida daqueles que são da mesma família? Nós pertencemos à mesma família. Então, por isso que diante de Deus não pode ter inimigo, né? Então, nós temos que cuidar uns dos outros. Porque somos irmãos, filhos do mesmo pai. Aí, quando a gente começa a entender isso, eu falo, tem que ter paciência com ele, porque ele ainda não descobriu que ele tem um pai de amor. Por que ele não descobriu? Porque eu ainda não vivi de uma forma que ele olhasse para a minha vida e falasse, não é de verdade, Deus existe. Às vezes a gente ainda não se comprometeu o suficiente para poder mostrar para o meu irmão. Não para mostrar, para poder ser uma pessoa diferente. Não, foi o que eu falei. A gente vai viver a misericórdia sabendo que a gente é pecador. Mas se eu experimento tanta coisa boa, por que eu não posso dizer para o meu irmão, confia em Deus, espera nele, porque Ele não vai te decepcionar. Porque na minha vida Ele já fez isso, e Ele não falta, e Ele não falha. Ele está atento a tudo que você precisa. Então guarde uma coisa, sempre que vocês vierem rezar, seja aqui no grupo de oração, se vocês passarem numa igreja, ou se vocês forem assistir uma missa, lembre de uma imagem que tem na Bíblia.
Quando Jesus chegou na sinagoga, ele encontrou uma mulher que estava curvada havia 18 anos. Lembra disso? Lembra dessa passagem? E que Jesus chama ela e põe essa mulher em pé de novo. Muitas vezes, quando a gente chega aqui para rezar no grupo de oração ou na missa, às vezes a gente chega curvado sob o peso dos nossos pecados, ou das preocupações, das aflições, das angústias, de tanta coisa que está perturbando a nossa vida. Mas quando a gente vem na casa de Deus, a gente vem encontrar com Deus vivo. E nós não podemos sair do mesmo jeito que a gente entrou. A gente não pode sair daqui encurvado. A gente tem que sair daqui endireitado, com a dignidade que nós temos por sermos filhos.